Olá, galera, sejam bem-vindos aqui ao Soma Concursos, mais um projeto do Soma Concursos, dessa vez para o IBAMA, onde teremos aula toda semana até a prova. Quanto mais perto da prova, mais regular vão ficar as nossas aulas, então fique conosco até o final do vídeo que você vai ter uma ótima experiência junto conosco, ver como é que nossos professores ensinam e que você tem que ficar conosco. Soma Concursos tem aprovado os primeiros colocados em todos os concursos. Fique aí para a nossa aula. Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui para mais uma aula. Então, com vocês, na aula de hoje a gente vai falar sobre conferência das partes. Então, a gente vem aí falando em várias aulas passadas aí sobre mudanças climáticas, sobre a Convenção Quadro, enfim, tudo que envolve. E agora a gente vai falar sobre a conferência das partes. Então, bora lá. COP, né? O que é a COP? Quando a gente fala de Conferência das Partes, gente, a gente sempre vai ouvir aí essa sigla COP, né? Que é um órgão supremo, então, da Convenção Quadro, que se reúne anualmente e tem ali como composição os países partes, tá? Então, essa reunião anual, ela acontece por 2 semanas. E esses países, eles ficam ali discutindo ações, né? O que já foi feito, o que ainda precisa ser feito e assim por diante. A COP, ela é um órgão, então, onde a gente vai ter decisões coletivas e consensuais. Precisam ser aceitas unanimamente e são soberanas, tá? Então, o que é decidido na COP precisa ser consensual, coletivo, unânime e é soberano, ou seja, então vale aquilo ali, né? Qual que é o objetivo da COP? Manter a Convenção sobre Exame. Quer dizer, então a gente tem essa Convenção Quadro, né? Essa instituição aqui. E a COP faz com que a gente fique, então, constantemente analisando, todo ano analisando as ações dos países parte nessa convenção. E tomar decisão para promover a efetiva implantação da convenção e de outros instrumentos jurídicos da COP, tá? Então, esse é o objetivo, é fazer com que essas ações sejam efetivamente, então, implementadas aí. Quais são as competências que a gente tem na COP? A COP tem a competência de examinar periodicamente as obrigações das partes e os mecanismos institucionais que foram estabelecidos pela Convenção. Então, todo ano, esses países se reúnem e mostram o que eles fizeram. O que a COP faz? Avalia, olha, isso aqui tá bom, isso não tá, precisamos evoluir nisso. E aí cria, né, novas metas a partir disso, tá? Promover, outra competência, promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre as medidas adotadas por cada uma das partes para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos. Quer dizer, essa própria reunião anual é o espaço para ter esse intercâmbio. Promover e orientar o desenvolvimento e aperfeiçoamento periódico de metodologias comparáveis a serem definidas pela Conferência das Partes para elaborar inventários de emissões de gases de efeito estufa por fontes de remoção por sumidouros. Então, aqui, né, essa parte de metodologias é bastante importante. A COP mostra, né, como que a gente vai medir isso para saber se uma parte está cumprindo e a outra não, tá? Então, para a gente conseguir comparar, essas metodologias têm que ser, então, unificadas. E, por fim, examinar e adotar relatórios periódicos sobre a implementação da convenção. Então, na COP, a gente tem ali esses relatórios dessas ações que são examinados, então, anualmente, tá? Esse quadrinho aqui mostra uma linha do tempo de todas as COPs que a gente teve. Então, desde lá de 95, a primeira COP de Berlim, até a última, então, que a gente vai ter esse ano, 2023, que é a COP que vai acontecer nos Emirados Árabes, tá? Ficou aqui a mesma coisa, mas não é nos Emirados Árabes essa aqui, tá?
Então, a gente teve aí anualmente, com exceção aqui, então, do ano pandêmico ali, né, 2020, 2021, anualmente a gente teve encontros em cada um desses locais. Aí agora a gente vai ver cada uma dessas reuniões pontualmente. Então, a primeira COP, a COP1, aconteceu em 95 em Berlim, na Alemanha. Ela reuniu 117 países e promulgou o que a gente chama de Mandato de Berlim. Nesse Mandato de Berlim, esse documento falava o quê? Olha, a gente precisa ter redução das emissões para o nível de 1990 até 2000. Essa era a proposta inicial, tá? Então, até 2000, lembra que eu estava em 95. Então, dentro de 5 anos, as emissões precisariam ser reduzidas aos níveis de 1990. Nessa COP ainda se criou um grupo para iniciar a construção do protocolo de Kyoto, que ia ser lançado lá em 97. E aqui a gente teve a aplicação do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada dos países. Como? Aqui, nessa COP, foi a primeira vez que se discutiu o seguinte, olha, a iniciativa de redução de emissões parte dos países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento possam aumentar suas emissões para atender às necessidades de desenvolvimento e alívio da pobreza, tá? Então, olha, o que eles entenderam é o seguinte, ó, país desenvolvido já emitiu muito, né? Já emitiu muito gás, então eles precisam reduzir. Por quê? Porque aí o país em desenvolvimento, ele pode agora emitir o tanto que ele quisesse para ele poder desenvolver, tá? A ideia era essa, desenvolver. Partindo do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, tá? Então, a primeira COP, ela teve essas características, né? Primeiro, reduzir aos níveis de 1990 até 2000, começar a criar o protocolo de Kyoto e estabelecer essa responsabilidade compartilhada comum, porém diferenciada. A COP2 de 96 aconteceu na Suíça e ali a gente teve todas as negociações pautadas nesse segundo relatório do IPCC, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Então, essa COP, ela não teve soluções uniformes, ela foi uma COP que não trouxe ali, então, muitos avanços. Cada país tem liberdade para encontrar soluções mais relevantes para o seu contexto. Então, cada país ia estabelecer as suas próprias metas, tá? Era isso. Nessa COP foi quando começou a discutir que era preciso ter metas de médio prazo, tá? Metas, então, aí um pouco mais robustas. E os países em desenvolvimento poderiam enviar uma comunicação preliminar para a convenção, solicitando recurso financeiro e tecnológico proveniente do Fundo Global para o Meio Ambiente, tá? Então, foi a primeira vez que a gente teve aqui esse recurso financeiro entrando dentro da discussão, tá? A COP3, que foi a COP, então, de 97, em Kyoto, no Japão, contou com 159 países e foi quando foi lançado o protocolo de Kyoto, que apesar de ter sido lançado em 97, ele só entrou em vigor aqui, ó, em 2005, tá? Então, o que esse protocolo falava? Olha, de 2008 a 2012, a gente teria aqui, né, 37 países industrializados mais a União Europeia assinando esse protocolo e falando o seguinte, olha, nós vamos reduzir as emissões de gás de efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. Quer dizer, aquilo que foi estabelecido lá na COP1, eles já falaram, olha, não dá, né? Então, a gente vai reduzir 5%, tá? E que seria essa que é a primeira fase do protocolo de Kyoto. E a segunda fase do protocolo de Kyoto, que ia de 2013 a 2020, falava o seguinte, olha, a gente vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa em pelo menos 18% abaixo de 1990. E aí, cada país negociou sua própria meta de redução em função da visão, sua capacidade de atingir essa meta, tá? De acordo com cada período.
E aqui a gente teve mecanismos, né, primeira vez, né, que foi estabelecido mecanismos de flexibilização, como por exemplo o comércio de emissões, a implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo, tá? Foi aqui em 97 que isso começou a ser implementado. O que é o tal do comércio das emissões? É uma negociação desses excedentes das metas de cada país. A implementação conjunta é um incentivo para implementar projetos de diminuição em países com economia de transição. E o MDL é aquele caso, né, que a gente tem inclusive um módulo só sobre isso, que o país desenvolvido ou de economia de transição pode comprar crédito de carbono dos que são as remoções certificadas de emissão dos países em desenvolvimento que tenham, então, ratificado o protocolo de Kyoto, tá? Então, esses são aí os principais marcos da COP3 de 97. A COP4 em 98 aconteceu em Buenos Aires, aqui na Argentina, e aí teve um aumento, ficou ruim aí, né? Pera, deixa eu tirar essas letrinhas daí para vocês poderem ler, tá? Só um minutinho. Ficou com os desenhozinhos aí, pronto. Voltamos. Então, a COP4, que aconteceu em 98 em Buenos Aires, ela foi uma COP, então, diferente, porque aí aqui a gente teve um aumento de esforço da implementação da convenção e para preparar para entrar em vigor lá o protocolo de Kyoto, que tinha sido criado no ano anterior, mas então só seria efetivamente promulgado lá em 2005, né? Só que nessa época a ideia é que eles teriam ali 2 anos, né, de vigência para poder fazer o protocolo entrar em vigor em 2000, tá? O que não aconteceu, obviamente, mas aqui a gente teve discussões então para estabelecer ferramentas para implementação desse protocolo e a partir daí foi criado o Plano de Ação de Buenos Aires. Quais que eram os temas? Mecanismos de financiamento, desenvolvimento e transferência de tecnologia, implementação dos artigos 4.8 e 4.9 da Convenção, que falavam então dessa parte ali de redução de emissões, atividades implementadas conjuntamente em fase piloto, programa de trabalho de mecanismo do protocolo de Kyoto e preparação para a primeira conferência das partes, servindo o protocolo de Kyoto, incluindo o desenvolvimento de elementos do protocolo relacionados à complacência e políticas e medidas voltadas para a mitigação de mudanças climáticas, tá? Então, em 2000, o que a gente deveria ter? O limite para colocar em prática o protocolo de Kyoto, o financiamento ao Brasil por MDL e a responsabilidade histórica de emissões, tá? E isso aqui foi o que a COP4 deixou de legado para a gente. A COP5 de 99, que aconteceu na Alemanha, ela foi dominada por discussões técnicas sobre os mecanismos de protocolo de Kyoto para implementar aquele plano de ação de Buenos Aires e os assuntos como o uso da terra, mudança do uso da terra e de florestas, capacitação dos países em desenvolvimento e atividades implementadas conjuntamente em fase piloto. Então, basicamente, o que teve de melhor, né, de mais destaque foram essas discussões técnicas de como botar esse protocolo de Kyoto para andar, né? Aí a gente teve 2006, a COP6 em 2000 na Holanda, em Haia, né? E aí essa COP aqui foi uma confusão. Tanto que a gente teve que ter a COP 6.5. Então essa COP 6 foi marcada por muita discussão, muita divergência. Os Estados Unidos fez uma proposta de inclusão de áreas agrícolas e florestais como subidouros de carbono. Isso não teve uma aceitação boa. Não se tinha ali uma clareza de como seriam as sanções para os países que não cumprissem as suas metas. E aí, com tanta discussão, a conferência acabou sendo suspensa. E ficou acordado que ela seria, então, retomada no próximo ano, antes da próxima conferência, da COP7, para poder discutir algumas coisas que ficaram em aberto, né? Principalmente assim, e aí, esse protocolo vai entrar ou não vai entrar, tá?
E aí a gente teve a COP 6.5, que foi em 2001, na Alemanha, e aí essa conferência salvou o protocolo de Kyoto, porque a gente teve várias concessões a partir do Acordo de Bonn, que falou que, olha, pode ser utilizados os sumidouros de carbono, que são os chamados sinks, como forma de gerar crédito para os países umbrella. Esses países umbrella que incorporam aqui alguns países, dentre eles ali os Estados Unidos estava querendo, né? E a gente teve, então, essa outra característica de acatar diretamente os pontos essenciais do plano de ação de Buenos Aires, tá? Que tinha sido discutido, então, 2 anos antes ali. A COP7, em 2001, em Marrakech, teve definições de regras operacionais do Acordo de Bonn e do Protocolo de Kyoto, tá? Então, o que aconteceu aqui? Nessas regras foi criado o sistema de cumprimentos sem vínculo legal, quer dizer, você pode cumprir sua meta ou não, que isso não vai te trazer sanções. Poucos critérios de elegibilidade, isso que é importante, para a utilização de mecanismos de flexibilização para estimular os países, pouca participação pública e transparência e sem detalhamento específico sobre os sumidouros ou sinks, né? Então, essas regras foram uma forma de concessão mesmo, de apaziguar todo aquele conflito que tinha acontecido no ano anterior, tá? E aí foi proposto um novo acordo, que foi o Acordo de Marrakech. Nesse Acordo de Marrakech foram definidas regras operacionais para a parte, né, de uso de florestas, de uso e ocupação do solo, mecanismos de flexibilização do MDL e implementação conjunta e comércio de emissões. Então, as regras operacionais para cada uma dessas ferramentas aí foram definidas no Acordo de Marrakech. E também as regras para inventário nacional de emissões e processo de revisão das comunicações nacionais. Então, 2 pontos importantes, né? Regras para esses mecanismos e regras para o inventário, tá? Aí, em 2008, a gente teve em 2002, a gente teve a COP8 na Índia, 167 países participaram. Nessa COP, o que ficou marcado foi a definição lá do Acordo de Marrakech sobre os temas como a floresta, permanência, adicionalidade, linha de base, vazamento e período de acreditação. Muito da discussão aqui da COP8 ficou nessa parte de vazamento, tá? Não teve resultado concreto a COP8 e os resultados maiores foram lá para a COP9, então. Teve iniciativa, que a primeira vez que teve iniciativa do setor privado e das organizações não governamentais para ratificar o protocolo e o funcionamento dos mecanismos de flexibilização, né? Então, a gente teve projetos e escopos de MDL e a formação de mercado para o comércio de crédito de carbono e iniciativas como o PCF, né? Que é o Prototype Carbon Fund, ou Fundo de Protótipo de Carbono ali, que falava, então, de criar um fundo ali para abarcar essa parte na economia. E aí a COP9 2013 em Milão teve 180 países e aqui sim a gente teve discussões sobre regras e procedimentos para projetos florestais do MDL, tá? Ficou basicamente focada nisso. Então foi fechado um pacote de regras para definir a maneira como os projetos de florestamento e reflorestamento deveriam ser conduzidos para cumprir o que estava sendo esperado dentro da Convenção do Clima para essa questão do MDL. A COP10, de novo, aqui na Argentina, Buenos Aires, teve 200 países. Nesse caso aqui, a gente teve uma ação importante que foi a adesão russa ao protocolo de Kyoto. Nessa parte ficou, então, pautada ali a discussão sobre o futuro, como que seria o segundo período ali do cumprimento do protocolo, ou seja, de 2013 em diante, como que ia ser. E para o Brasil, essa COP foi interessante porque foi quando a gente teve a divulgação da primeira Comunicação Nacional de Convenção do Clima, mostrando lá o Inventário Nacional de Emissão de Gases de Efeito Estufa, e entrou em vigor, né, entrada em vigor do Protocolo de Kyoto e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que era o que permitiu o Brasil, então, a participar efetivamente
dos projetos de redução de emissão sem ser signatário da convenção. A COP11, em 2005, Montreal, debateu sobre ações sobre a expiração lá do primeiro período do protocolo de Kyoto de novo. Instituições europeias apontavam a necessidade de redução de 20% a 30% das emissões de gás de efeito estufa até 2030 e de 60% a 80% até 2050, isso como base lá em 1990. Então, esses números aqui acabaram ficando, né, debatidos aí ao longo do tempo, de 20% a 30% até 2030, de 60% a 80% até 2050. As emissões por desmatamento e mudanças do uso da terra começaram a ser discutidas oficialmente. Teve um início, né, que é justamente aquilo que a gente estudou lá do RID+, começou a ser discutido aqui. Teve o início do diálogo para troca de experiências e análise de abordagens para ação de cooperação em longo prazo no combate às mudanças climáticas e as modalidades e procedimentos para o MDL, inclusive com reconhecimento da necessidade de sua continuidade no próximo período do compromisso protocolo de Kyoto, quer dizer, mostrando que o MDL deu certo e que no próximo período do protocolo de Kyoto ele precisava ser continuado. A COP12, que aconteceu em Nairobi, Quênia, teve de novo essa discussão do segundo período do protocolo de Kyoto, e aí como que vai ser, né? Teve também regras para o fundo de adaptação, como que esse fundo de adaptação ia funcionar, quem ia receber, financiamento de projetos de adaptação de mudança climática voltados para países em desenvolvimento. O Brasil, nessa COP12, ele propôs oficialmente a criação de um mecanismo para promover efetivamente a redução de emissões de gás de efeito estufa em países em desenvolvimento, oriundas do desmatamento, e que mais tarde originou nessa proposta aqui do RID, né, da criação do RID. E teve o relatório Stern. O relatório Stern, ele foi divulgado aqui, então, junto com essa conferência e mostrou que existe prejuízo correspondente de 5% a 20% do PIB mundial em decorrência de impactos das mudanças climáticas. Isso correspondia ali, né, a 7 trilhões de dólares em relação a essas mudanças climáticas, mostrando ainda, reforçando a urgência de se discutir sobre isso. A COP13, na Indonésia, teve, então, como documento oficial o Plano de Ação de Bali. Foi uma COP bem importante, porque trouxe esse plano de ação, que foi quando efetivamente a gente falou, olha, no segundo período do protocolo de Kyoto vai acontecer o seguinte. Então, o que eles falaram? As metas de redução de gases de efeito estufa precisavam ter compromissos mensuráveis, transparentes e verificáveis para a redução causada pelo desmatamento em florestas tropicais, e o cenário para as negociações que previa, então, nortear as discussões para a elaboração de um novo tratado, tá? Quer dizer, o protocolo de Kyoto, além de precisar funcionar aqui no segundo período, ele ia acabar e precisava de um novo tratado. Essa convenção coincidiu com o quarto relatório do IPCC, e aí foi um relatório que trouxe esse consenso da necessidade de ações mais rápidas, tá? Para o enfrentamento de mudanças climáticas. Teve a inclusão de floresta no texto da decisão final da conferência, isso ainda não tinha acontecido. Teve a implementação efetiva do Fundo de Adaptação, com diretrizes para o financiamento e fornecimento de tecnologias limpas para os países em desenvolvimento, e a Austrália aderiu ao protocolo de Kyoto. A COP14, em 2008, na Polônia, teve, então, uma transição entre a COP13 e a expectativa lá da COP15 para esse novo acordo climático, né? O que ia acontecer nesse novo acordo climático? Poucos avanços concretos em relação ao que já tinha sido estabelecido, né? Teve uma mudança oficial de postura dos países em desenvolvimento, alterando o eixo de negociação internacional sobre o clima, quer dizer, as nações desenvolvidas trouxeram poucas metas reais e de relevância. E os países como o Brasil, a China, a Índia, o México e a África do Sul se abriram para assumir compromissos maiores na redução da emissão de CO2. Aqui a gente teve a promoção do Plano de Ação de Bali, que tinha sido instituído, então, na conferência anterior,
com a inclusão do desmatamento no regime do próximo período de compromisso e a transferência de tecnologia para os países desenvolvidos. E aí a gente teve a COP15 em Copenhague, com 192 países, onde foi instituído o Acordo de Copenhague. Nesse Acordo de Copenhague, a gente tem efetivamente, então, ali, a promoção das reduções das emissões resultantes do desmatamento e da degradação de floresta, que é o REDD, tá? Como medida crucial para mitigar também os efeitos climáticos. Então, quem foi aqui que encabeçou e coordenou? O Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e os Estados Unidos, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse acordo? Os países desenvolvidos assumiram o compromisso de contribuir com 10 bilhões de dólares ao ano entre 2010 e 2012 e com 100 bilhões de dólares ao ano a partir de 2020 para a mitigação dessas adaptações em países mais vulneráveis, tá? Frente às adaptações para essa mudança climática. E aqui também ficou nesse acordo, né, a importância de reduzir as emissões produzidas pelo desmatamento e pela degradação de floresta. Então, promovendo esse incentivo positivo para financiar os países que protegem essas florestas, né? Teve também negociações sobre um novo acordo climático, que seria, né, que foi iniciado lá em 2007 no Plano de Bali e que seria, então, promulgado quando se encerrasse ali o protocolo de Kyoto, que é o acordo que estava em vigência. A COP16 no México foi onde foi criado o Green Climate Fund, ou Fundo Climático Verde, né, para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões e adaptar os efeitos na mudança climática, e o apoio à implementação das ações de REDD nos países, tá? O que o Brasil fez nessa COP16? Lançou a Comunicação Nacional de Emissões de Gás de Efeito Estufa e anunciou a regulamentação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Então, foi quando ele lançou aqui, né, essa Política Nacional sobre Mudança do Clima. E o Brasil ainda assumiu um compromisso de ter ali, né, no máximo 2,1 bilhões de CO2 até 2020. Japão, Canadá e Rússia resolveram não participar do segundo período do protocolo de Kyoto. Brasil e Reino Unido reafirmaram a necessidade de renovação do protocolo. Compromisso coletivo dos países desenvolvidos em levantar 100 bilhões por ano a partir de 2020 para o financiamento de iniciativas, de novo, reforçando aquilo que eles tinham falado no ano passado. Foi estabelecido o Comitê Executivo de Tecnologia, a meta de manter o aumento de temperatura até 2 graus Celsius foi mantida, e os governos acordaram em incrementar as ações voltadas para reduzir as emissões em países em desenvolvimento através do mecanismo do REDD, do apoio financeiro e tecnológico por países desenvolvidos. A COP17 na África do Sul contou com 194 países e aí foi feito um pacote de medidas. Então, essas medidas falaram dessa segunda fase do protocolo de Kyoto a partir de 2013, mecanismos que devem rever o Fundo Verde para o Clima e o roteiro para um novo acordo global. Foram as três coisas principais, né? A segunda parte, o Fundo Verde e o novo acordo global. Teve ali um documento chamado de Plataforma de Durban. E aí, teve início, então, uma nova fase da política climática com o objetivo de manter o aumento da temperatura abaixo de 2 graus Celsius pela redução da emissão de gases de efeito estufa, a estruturação do Fundo Climático Verde, com o objetivo de canalizar os recursos financeiros para as ações de adaptação e mitigação dos países em desenvolvimento e os benefícios ambientais, sociais e econômicos. Nessa COP aqui, Canadá, Japão e Rússia não apresentaram metas para o segundo período do protocolo de Kyoto, e o novo acordo global começou então a ser discutido aqui, né, com a participação do Brasil, da África do Sul e da China. COP18 no Catar,
contou com 193 países. O objetivo era ter um acordo conclusivo com metas que fossem orientar então essa redução de gases de efeito estufa para o segundo período do compromisso do protocolo de Kyoto, que já estava batendo na porta e até então não tinha nada conclusivo. Canadá, Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia não fizeram parte desse novo período. Ficou mantida a arrecadação de 10 bilhões por ano para doação a países mais pobres para combater a mudança climática, e que o fundo passaria a contar com 100 bilhões de dólares a partir de 2020. COP19, Varsóvia, na Polônia, o objetivo era chegar a um acordo climático, tornando obrigatória a redução a partir de 2020. Foi marcada por muitos conflitos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então, por exemplo, a China e a Índia responsabilizaram países industrializados pelos problemas climáticos atuais e reivindicaram seu direito ao desenvolvimento. Quer dizer, eu preciso poder aqui, então, emitir para poder me desenvolver, é basicamente isso. E as decisões gerais foram o regime de compensação por perdas e danos, financiamento climático de pagamentos por emissões reduzidas a partir do combate ao desmatamento e da degradação florestal, que é o REDD+, tá? Foram as duas coisas aqui desse Pacto de Varsóvia. COP20 foi em Lima, no Peru, 195 países. Aqui, né, a ideia foi analisar a proposição de diversas ações para conter o aumento da temperatura, e aí a gente teve limação para o clima, ou rascunho zero. Esse rascunho zero foi um acordo para redução de emissão de gases de efeito estufa, tendo como base um novo pacto global, que seria o tal do Acordo de Paris, que a gente ia ter lá em 2015, tá? Processo de submissão de revisão do INDC e metas para cada país com a redução de emissão de gases. Os compromissos para reduzir as emissões globais em 40% e 70% até 2050, 40% e 70% até 2050, e as ações de adaptações climáticas com a finalidade de limitar o aumento da temperatura até 2 graus Celsius, né? E as decisões: ajudar a operar o mecanismo internacional de Varsóvia por perdas e danos, estabelecer o programa de trabalho em Lima sobre gênero e adotar a Declaração de Lima sobre educação e conscientização. O que o Brasil fez lá no Peru? Diferenciações concêntricas entre diferentes níveis de desenvolvimento das nações. O que era o objetivo disso? Permitir que todos os países aumentem gradualmente seus esforços, bem como representar a implementação do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, mostrando que assim, todos os países têm que participar, mas cada um deles de acordo com as suas condições. Ações antecipadas e voluntárias que promovam o aumento da ambição para o período lá de pré-2020 podem ser reconhecidas socialmente e economicamente, bem como seus co-benefícios, como base para a mobilização de fluxos financeiros para o desenvolvimento sustentável. Então, o Brasil trouxe aí, né, protagonizou essa discussão de como fazer os países em desenvolvimento participar um pouco mais dessas metas. COP21 em 2015, em Paris, né, na França, teve 195 países, foi quando foi assinado o Acordo de Paris com novas metas, né, de redução, partindo do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada. Então, tendo aqui que os países em desenvolvimento devem ter metas menos audaciosas, e os países desenvolvidos metas mais robustas. Esse acordo manteve ali, então, a meta de manter o aumento médio de temperatura em 2 graus Celsius, mas ele propôs limitar o aumento de temperatura até 1,5 graus Celsius, tá? Então, a gente já sabe que isso aí também não vai acontecer. Quais foram as metas brasileiras nessa COP? Reduzir a emissão em 37% abaixo do nível de 2005 até 2025. Reduzir a emissão de gás de efeito estufa em 43% abaixo de 2025 até 2030. Então, 37 e 43 foi a proposta do Brasil, tá? Para 25 e para 30 especificamente.
No âmbito financeiro, os países desenvolvidos deveriam investir ali, então, né, 100 bilhões de dólares por ano em medidas de combate a mudanças do clima e adaptação em países em desenvolvimento. E o financiamento dos países em desenvolvimento seria pela cooperação Sul-Sul. Bom, aí a gente teve a COP22 em Marrakech, com o objetivo de regulamentar o que foi previsto lá no Acordo de Paris, fazer revisão de meta, e aí essa COP ficou mais nessa discussão aí do que foi discutido do Acordo de Paris. A COP23 na Alemanha teve discussões técnicas também sobre o Acordo de Paris, onde foi formada a Coalizão Ministerial sobre Ações Climáticas, formada pela União Europeia, pela China e pelo Canadá. Teve o Powering Past Coal Alliance, que é a aliança para reduzir lá e eliminar o uso de carvão, né? Foi encabeçado pelo Reino Unido e pelo Canadá, mas aí foi então firmado também pela Dinamarca, Finlândia, Itália, Nova Zelândia, Etiópia, México e Ilhas Marshall, para eliminar o uso do carvão até 2030, no mais tardar 2050, e as ações pré-2020 também foram discutidas aqui nessa COP na Alemanha, mas que foi, né, ali então coordenada por Fiji, tá? A COP24 na Polônia teve então, né, a promulgação do livro de regras do Acordo de Paris, um acordo sobre as normas para a realização do diálogo global que seria em 2023, a aprovação de um novo objetivo de financiamento climático global com meta para 2025, a aprovação de medidas para melhorar informações e ações sobre mudanças do clima, criação de um comitê de cumprimento do Acordo de Paris e a aprovação de 3 importantes declarações de transição justa, mobilidade elétrica e florestas. Então, foi uma coisa mais prática aí. COP25, então, veio com sugestões para o aumento de metas do Acordo de Paris. E aí a gente teve a COP26, que na verdade teve uma união aí entre 2020 e 2021, porque foi a COP pré-pandemia, aconteceu no Reino Unido, em Glasgow, e aí a gente teve o Pacto de Glasgow, que propôs conter o impacto das mudanças climáticas no aumento máximo de 1,5, que a gente já sabe que não irá rolar. O Brasil, quais foram as metas? Mitigar 50% de suas emissões até 2030, que manteve a mesma coisa que ele falou lá no Acordo de Paris, né? Declaração dos líderes de Glasgow sobre floresta e uso da terra, falando que é preciso acabar com o desmatamento até 2030, aumentar os esforços para a conservação de floresta e ecossistemas terrestres, recuperar, né, esses ecossistemas, favorecer o comércio sustentável, reconhecer o poder das comunidades locais, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais que são afetados aí, né, pela destruição dessas florestas, promessas de reestruturação de políticas agrícolas, programas para reduzir a fome, beneficiar o meio ambiente, facilitar o financiamento para rever perdas e degradação de floresta e acelerar a transição para uma economia verde. Então, essa declaração aqui foi falando sobre isso tudo, né? Depois aí de uma pandemia, todo mundo quis alguma mudança. E aí teve o compromisso global do metano, que era o quê? Reduzir as emissões de gases de metano em até 30% até 2030, tá? Aí a gente teve a COP, continuamos na COP 26 de Glasgow, né? Alguns compromissos do Brasil. Então, o Brasil aqui atualizou sua linha de base usando ali o ano de 2005, tá? Então, seus inventários aqui passaram a tomar como base essa medida de 2005, tá? O NDC, então, para o Brasil seria, então, reduzir 43% das emissões até 2030 e 50% das emissões antes, né, até 2020 a gente tinha essa de 43%,
até 2030 e aquela de 37% até 2025, tá? E aí a nova meta aqui em 2021 seria reduzir 50% até 2030. Isso em relação ao que a gente produzia em 2005, tá? Outra coisa que o Brasil propôs, zerar o desmatamento ilegal até 2028, 15% por ano até 2024, 40% até 25, 26, 50% em 27, comparado com o ano de 2022. Restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de floresta até 2030, alcançar em 2030 a participação de 45, 50% das energias renováveis na composição da matriz energética, recuperar 30 milhões de hectares de pastagem degradadas e incentivar a ampliação da malha ferroviária. Então, esses foram os compromissos do Brasil lá na COP26 em Glasgow, tá? Reduzir desmatamento ilegal, recuperar 18 milhões de hectares de floresta, aumentar a energia renovável na matriz energética, recuperar a pastagem degradada e incentivar a malha ferroviária. E aí a gente teve então ali em 2027 a nossa última COP, em 2022 a nossa última COP27, né, que aconteceu no Egito. O que marcou nessa COP? A criação de um fundo de perdas e danos. Então, os países que mais contribuem para mudanças do clima devem se responsabilizar em pagar pelos impactos em países vulneráveis, né? Então, aqui esse fundo de perdas e danos, ele visa isso, né? Se você é um país que tem um efeito muito grande na mudança do clima, você precisa ajudar os países mais vulneráveis. Operacionalização da rede de Santiago, que foi estabelecida na COP25, então tem que ter uma assistência técnica de transferência de tecnologia para esses países mais vulneráveis, criação de uma estrutura para o alcance da meta global de adaptação, estabelecimento de um programa de trabalho com o objetivo de acelerar a implementação de medidas de mitigação, urgência em garantir a segurança alimentar e o combate à fome, papel crítico da restauração, incluindo pagamento por serviços ambientais, conservação e proteção dos sistemas de água doce, além de reconhecer as sinergias entre agendas de biodiversidade e clima, necessidade de incentivo da transição para uma economia de baixo carbono e uso de energias renováveis, e reafirma o objetivo de conter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. A necessidade de medidas rápidas e profundas de corte de emissão, tá? A gente já viu que esse ano que isso aqui não vai rolar pelo IPCC desse ano. E a próxima, então, COP, vai ser a COP desse ano, nos Emirados Árabes, COP 28. O que a gente acredita aqui? A gente vai ter mais discussões sobre essas metas de redução, manter a temperatura em 2 graus Celsius, porque o sexto relatório do IPCC mostrou que não rola mais esse 1,5, a gente já não vai conseguir, tá? Metas financeiras e falar de novo sobre os países vulneráveis, tá bom? Eu vou encerrar esse bloco aqui com vocês e a gente volta então no próximo bloco para falar um pouco mais sobre COP, certo? Até lá! Se você gostou dessa aula, por favor, deixe seu comentário, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família Soma Concurso. Estamos esperando vocês de braços abertos.